Em 1928, Pierre e Emily Savoy queriam uma casa em forma de residência particular de campo que servisse de refúgio da já urbanizada Paris daquela época. Eles eram oriundos de uma família parisiense abastada, donos de uma grande e próspera companhia de seguros, e possuíam terras em Poissy, localidade situada a 30 quilômetros a oeste de Paris. O arquiteto contratado para dar este modelo de conforto à sua família foi Charles Edward Jeanneret Gris, que preferia atender pelo pseudônimo de Le Corbusier, tal como ficou famoso em todo o mundo. Com o propósito de quebrar o paradigma das construções daquela época serem meras cópias evoluídas dos estilos neoclássicos do século XIX e acometido de uma ideologia disseminada no meio pelos engenheiros, frutos da Revolução Industrial, de que as coisas não precisavam ser bonitas e sim funcionar, Le Corbusier desenvolveu a Vila Savoy, com a intenção de ser o novo modelo de moradia do século XX, tal como ele mesmo havia denominado a máquina de morar. Segundo Le Corbusier, a casa não deve ter quadro nem fotos nas paredes, nem nos móveis, e estes, por sua vez, só devem ser colocados em um cômodo da casa se realmente forem necessários. A casa deveria, sim, ser dotada de equipamentos. A Madame Savoy, por exemplo, queria um sofá na sala, e Le Corbusier lhe respondeu: a noção de móveis tem que ser eliminada. Você tem que viver nas construções do futuro apenas com equipamentos. Le Corbusier teve a chance de pôr em prática os 5 novos conceitos arquitetônicos de 1927 no projeto da residência. São eles: a planta livre, através de uma estrutura independente, permite a livre locação das paredes, já que estas não mais precisam exercer a função estrutural. Fachada livre, resulta igualmente da independência da estrutura. Assim, a fachada pode ser projetada sem impedimentos. Pilotis, sistema de pilares que elevam o prédio do chão, permitindo o trânsito por debaixo do mesmo. Terraço-jardim, recupera o solo ocupado pelo prédio, transferindo-o para cima do prédio na forma de um jardim. Janelas em fita, possibilitadas pela fachada livre, permitem uma relação desimpedida com a paisagem. A ideia tomada por Le Corbusier como concepção da Vila Savoy, de que as coisas, neste caso as residências, não precisavam ser bonitas e sim funcionar, caiu por terra logo em seguida. Não era comum naquela época fazer lajes em casas, mesmo porque não havia tecnologia disponível para impermeabilizá-las. Então, se a ideia era fazer algo funcional, por que optar por uma laje? O que haveria de tão funcional nela? Fica claro que Le Corbusier, mesmo querendo o contrário, optou única e exclusivamente pela laje porque a achava bonita. Afirmamos isso porque o próprio, anos mais tarde, assim admitiu, quando pressionado sobre os problemas que a laje causou à família Savoy, anos depois de sua construção. O filho do Savoy passou quase um ano hospitalizado com uma severa infecção pulmonar, gerada pela umidade nas paredes, e Le Corbusier por pouco não enfrentou os tribunais por causa deste acontecimento. Em uma carta a Le Corbusier, a senhora Savoy escreve: chove em tudo, chove no meu quarto, chove no banheiro. O desinteresse do Savoy pela casa, a julgar pela sua aparência inusitada para a época e os transtornos estruturais, somado à invasão alemã à França na Segunda Guerra Mundial, obrigou os Savoy a abandonarem a casa ainda na década de 30. Nessa época, a residência foi usada como quartel do exército alemão. Quando a guerra chegou ao fim e as tropas deixaram Paris, a residência se tornou quartel de polícia francesa e entre os anos de 40 e 50 foi utilizada como escola e, por último, acreditem, como um celeiro para cavalos, até receber a primeira reforma no final da década de 60, mais precisamente em 1968, recuperando do estado de ruína em que se encontrava, sendo transformada pelas autoridades francesas em uma casa-museu.
Não foram só as evoluções tecnológicas trazidas pela Revolução Industrial que inspiraram Le Corbusier a amadurecer seu novo conceito de residência moderna, transplantando para residências critérios de setorização como nas fábricas, bem como a ausência de interruptores aparentes, paredes lisas e limpas. Um nome muito importante na arquitetura francesa, chamado Tony Garnier, também teve sua ideologia de novos modelos de construção apreciados e utilizado por Le Corbusier anos mais tarde. Tony Garnier foi um arquiteto e urbanista francês que em 1904 elaborou um projeto de cidade para Lyon, como trabalho de conclusão de curso. Seu projeto foi publicado em 1918 com o título A Cidade Industrial, prevendo a utilização do concreto em grande escala. Além de ser uma proposta ousada, pela primeira vez na história, alguém fez um projeto utópico detalhado de uma cidade industrial. A setorização foi um dos princípios que nortearam sua proposta urbanística. Dessa forma, as áreas de indústria, habitação, lazer, cultura, administração seriam instâncias bem delimitadas no espaço de sua cidade. Garnier pertence ao grupo de teóricos do urbanismo intitulados como utópicos ou utopistas. Le Corbusier, por sua vez, influenciou os mais importantes nomes da arquitetura da sua e das gerações subsequentes. Nomes de peso da arquitetura moderna, como o alemão Mies van der Rohe, o finlandês Alvar Aalto, o norte-americano Frank Lloyd Wright e o brasileiro Oscar Niemeyer, foram claramente influenciados pelos conceitos modernos de construção desenvolvidos por Le Corbusier. Fato notório principalmente nas plantas e fachadas livres, bem como os pilotis utilizados nas mais importantes obras destes arquitetos. A verdade é que suas obras, com formas envolventes, são consideradas por muitos verdadeiros tesouros arquitetônicos, transformando-as em motivo de apreciação por todo o mundo. A influência dos conceitos e da ideologia de Le Corbusier reflete e refletirá ainda nas próximas gerações de criadores e manipuladores de forma pelo mundo, assim como nós, acadêmicos em arquitetura e urbanismo de Manaus.